Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Que bom estar na sua companhia, você fica com a gente na próxima meia hora. No dia a dia nós já percebemos o quanto o trânsito está cada vez mais complicado e perigoso, com muitos acidentes. Mas será que existe uma solução? Nesta reportagem você vai ver a opinião de alguns especialistas. Confira. O trânsito está cada vez mais intenso. Veículos, bicicletas e pedestres dividem o mesmo espaço e nem sempre da melhor forma, o que traz muitos problemas. Nós temos um trânsito com volume muito grande no Brasil, né? Nós temos 105 milhões de veículos registrados em nosso país. Aqui no Paraná nós temos quase 8 milhões de veículos, quase 7 milhões de condutores. Então ele é em volume um trânsito alto que está nas estradas, que está nas cidades. O trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano. Os acidentes causam 5 mortes no país a cada 1 hora. São Paulo é o estado com o maior número de óbitos. Mas quais serão as causas desses índices tão alarmantes? A distração, às vezes, no uso de um celular. O celular tem sido muito preocupante e não vale só para o condutor, vale para o pedestre, que às vezes vai cruzar uma via e sem a atenção necessária. Ele tem uma participação importante, né? Mas aquelas questões que são sempre presentes. O excesso de velocidade, que é causador de acidente e agrava as consequências, o uso do álcool. Infelizmente, hoje o Márcio faz parte das estatísticas. Há 5 anos sofreu um acidente de carro e ficou em coma. O jovem que morava sozinho e trabalhava viu a vida se transformar. As consequências foram devastadoras. Hoje o Marcinho, ele não fala, ele ficou com a parte direita do corpo, que chama-se hemiplegia, que ele tem dificuldade de movimento, né? A questão cognitiva, às vezes, também meio perdida. É claro que, além do risco de acidentes, não podemos esquecer que o trânsito também afeta a nossa saúde e o meio ambiente. Os veículos emitem alguns compostos à base de carbono, nitrogênio, enxofre, e eles acabam afetando não só a saúde do homem, mas a saúde do ambiente também. Então os animais vão respirar isso, a gente pode ter ataque a folhagens de árvores, frutos, a gente tem muito problema de garganta seca, dificuldade em respirar, muita tosse. A solução é buscar formas mais sustentáveis de se locomover. Os veículos de massa, como trens, metrôs, ônibus, eles acabam juntando muitas pessoas em um determinado ambiente. A poluição de um ônibus não se compara a 20, 30 carros, né? Então hoje o mais acessível à população é transporte público. Quem tem um pouquinho mais de possibilidades, bicicleta, né? Mas também não é só possibilidades, é coragem, porque você enfrenta vários desafios durante os percursos, né? Você não tem caminhos bem asfaltados, você tem problemas de segurança em alguns trechos. A pé, de bicicleta, de carro ou de qualquer outra forma, não importa. Só não esqueça de que um trânsito mais seguro depende de cada um de nós. A conscientização e a atitude. Eu preciso ter atitude. Quando eu vou para um veículo, quando eu vou para uma estrada, quando eu tenho uma dúvida numa ultrapassagem, por exemplo, eu tenho que usar o comportamento que é mais adequado à segurança. E, em regra, todos nós sabemos qual é esse comportamento. É o pedestre, é o ciclista, é o motorista. Não dá para a gente colocar a conta só no motorista. Eu tenho uma saudade do meu filho, do meu primeiro Marcinho, imensa. Eu tenho o Marcinho aqui, mas eu tenho uma saudade da voz dele, daquela chegada que ele chegava, sabe? Então, assim, essa saudade dói na gente. Então, como mãe, eu digo assim, desde a adolescência do seu filho, antes dele tirar a primeira carteira de motorista, oriente, mostre fatos, diga que ali no vizinho, ou que nas estatísticas, ou que em reportagens existem casos de pessoas que achavam que não ia acontecer nada e que aconteceu. E nessa reportagem que acabamos de assistir, percebemos que o trânsito causa muitos danos para o meio ambiente. Mas agora vamos falar de outro problema que também afeta a natureza, as queimadas. A fumaça causada pelos incêndios na Amazônia e no Pantanal já se estende por mais de
4.000 quilômetros da América Latina e chega a cobrir parte de outros países. A trajetória da fumaça, que aparece nessa imagem de satélite divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, se desloca para os países vizinhos e se espalha para o sul do Brasil. Partes do Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai já são cobertas pela nuvem cinza. Os ventos empurram a poluição também para os estados do sul e do sudeste brasileiro. A floresta amazônica teve quase 27.000 focos de calor detectados em setembro. O Pantanal também tem recorde de queimadas. Em apenas 19 dias de setembro, o bioma já tem mais princípios de queimadas do que a média histórica total para o mês. E olha, Fabiana, infelizmente estas queimadas não são fatos isolados só aqui no Brasil. Um exemplo, gente, é a Austrália, onde os incêndios atingiram mais de 5 milhões de hectares de floresta e mataram 25 pessoas este ano. Exatamente, Vanessa. E olha, para se ter uma ideia da proporção, queimadas em florestas cresceram 13% somente este ano em todo o mundo. Estas imagens do Pantanal reforçam o alerta de cientistas de que o fogo faz parte de um perigoso ciclo de retroalimentação. Ele libera o dióxido de carbono e outros gases causadores do efeito estufa. Isso torna a terra mais quente e as florestas mais secas, aumentando a probabilidade de mais incêndios florestais. E além de toda essa destruição ambiental irreparável, o fogo traz consequências para a saúde humana, como a piora no quadro de doenças respiratórias. E há 30 anos era criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. O maior sistema público de saúde do mundo. É uma conquista dos brasileiros, mas ainda existem muitos desafios pela frente. Um deles é enfrentar uma pandemia. A partir da Constituição de 1988, todos os brasileiros passaram a ter o direito à saúde assegurado, desde antes do nascimento até o último dia de vida. 2 anos depois, no dia 19 de setembro de 1990, a lei que regulamenta o SUS foi promulgada e, assim, formou-se o maior sistema público de saúde do mundo, que atende mais de 200 milhões de pessoas, desde vacinas e atendimentos rápidos na atenção primária até transplantes de órgãos. Nós entendemos que ele está aí funcionando, claro, em algumas maneiras muito bem. Vou dar um exemplo, qualquer transplante que se faça no Brasil se faz através do SUS. E, por outro lado, uma necessidade permanente de melhorias na área de qualidade. Antes da regulamentação da lei do SUS, o Sistema Público de Saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Quem não tinha dinheiro para pagar o tratamento precisava correr atrás de entidades filantrópicas, que não estavam disponíveis em todo o país. Mas com a legislação, finalmente as portas dos hospitais públicos se abriram para todos, sem discriminação. Foi um processo complexo, cheio de dificuldades e desafios até hoje. Mas este ano, justamente no aniversário de 30 anos do SUS, o sistema mostrou que sobrevive a qualquer percalço, inclusive a uma pandemia global. Se não fosse o Sistema Único de Saúde hoje, a gente provavelmente estaria com o maior número de mortes do que a gente tem hoje. Com a pandemia, o sistema ganhou reforço com novos equipamentos e insumos, legado que vai permanecer, e os profissionais adquiriram mais experiência para o enfrentamento de crises. Tudo isso o Alessandro percebeu, depois de passar 10 dias internado na rede pública na luta contra o novo coronavírus. Em relação ao Sistema Único de Saúde, o SUS, precisei em outras ocasiões, fui bem atendido, nessa não poderia ser diferente. A gente tem um sistema hoje que atende a toda a população brasileira nos mais diversos pontos do país e as conquistas são muito maiores hoje do que o que a gente pode colocar como críticas frente a esse sistema. E o Brasil é um dos poucos países que oferecem esse sistema de saúde totalmente gratuito à população. Reino Unido, Canadá, Austrália e França são outros exemplos. Isso reforça ainda mais a importância do SUS para todos nós.
E agora uma notícia que mexe com o seu bolso. A Caixa Econômica Federal concluiu os pagamentos do saque emergencial do FGTS. Os valores liberados para os trabalhadores nascidos em dezembro foram disponibilizados em poupança social digital do banco e, por enquanto, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. Lembrando que essa nova liberação aconteceu a partir de uma medida provisória em razão da pandemia do novo coronavírus, que afetou diretamente as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores. Nós vamos para um rápido intervalo. Até já. Não saia daí. Com a pandemia, muitas atividades precisaram ser adaptadas para garantir a segurança das pessoas. Em Mandaguaçu, no noroeste do Paraná, jovens de uma paróquia organizaram um movimento especial de valorização da vida. Mas foi no sistema drive-in. Vamos ver. Ser recebido na igreja com uma acolhida calorosa e muita alegria. Os jovens de Mandaguaçu, no noroeste do Paraná, já estavam com saudade de estarem juntos. Mesmo que, por enquanto, ainda tenha que ser assim, dentro dos carros. Essa foi a forma que eles encontraram de estar juntos e ter um momento especial de oração. No pátio da paróquia São Sebastião, puderam entrar cerca de 40 veículos, cada um com até 4 pessoas. E lá na frente, um trio elétrico para falar sobre a vida. Aquilo que é impossível para nós, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus. Por isso nós estamos aqui. Aproveitando o Setembro Amarelo, que é um tempo de prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental, eles resolveram fazer esse evento para falar da vida e evangelizar para promover vida. Então, o sentido de hoje é nós falarmos da alegria de viver, a alegria de ser jovem. A organização do evento, chamado Céu na Praça, contou com o trabalho de cerca de 15 jovens da comunidade. E eles capricharam nos detalhes. Tudo foi pensado com muito carinho, com um só objetivo: demonstrar amor e empatia. Na entrada, além das plaquinhas de boas-vindas, os participantes receberam um frasquinho de álcool em gel. E na hora do lanche tinha até um bilhetinho. A gente decidiu trazer um evento que tivesse mais propósito, sabe? Que as pessoas viessem aqui e, além de escutar sobre Deus, adorar o Santíssimo, escutar os louvores, se sentissem mais amadas. Quem estava nos carros confirma. Foi uma noite muito especial. Eu me senti amada, sabe? Porque a gente chega ali, é uma alegria que eles demonstram, um amor, aquelas placas lindas com mensagens. É muito amor que eles demonstram pela gente aqui. Mesmo dentro do carro. Quanto mais perto de Deus, melhor, né? E principalmente agora, nessa época, né? A gente tem que rezar mais ainda, porque a situação do mundo, né, em geral, tá bem difícil, né? Um momento muito difícil para todo mundo, né? Essa doença. Mas a gente, através do amor de Deus, que essas pessoas consigam transmitir isso e tentar amenizar nesse momento tão difícil. A evangelização tem que sair, não é apenas algo espiritual, tem que ser algo que reflete na vida, na comunidade, na sociedade, né? Então não é apenas rezar, mas é ser transformador e transformador na sociedade também. Então falar de vida é também ser agente transformador da sociedade. Jardins floridos, temperaturas amenas, você já sabe do que eu estou falando, né? Sim, a primavera chegou e trouxe com ela toda a beleza da natureza. Mas você sabe que essa mudança de estação pode afetar até a nossa vida? Entenda na reportagem. Não tem como negar. Com a chegada da primavera, tudo fica mais bonito. O Jardim da Neuza é só uma amostra. Para onde quer que olhamos, um festival de cores. Uma paixão que começou na infância.
Toda a minha família, desde meu avô, sempre gostou muito da natureza. A minha mãe gostava muito de flores e aí passou esse amor e eu me aposentei, já tem 20 anos e comecei a trabalhar com as flores, né? Então passo quase que todo o meu dia lidando no jardim, na horta, com temperos, árvores frutíferas. Então assim é que eu passo meu dia. Mas você sabe o que acontece com a Terra para que os dias fiquem assim, mais ensolarados, quentes e floridos? A resposta está no movimento que o nosso planeta faz ao redor do Sol. Essa meteorologista explica que o movimento, chamado de translação, faz com que os raios solares incidam mais sobre o hemisfério sul, onde está o Brasil. A gente está fazendo um caminho para o verão, quando o Sol vem um pouco mais para sul e a Terra, que tem um movimento de inclinação, se volta um pouquinho mais, o hemisfério sul se volta mais para o Sol. E o que podemos esperar do clima? Novembro e dezembro tendem a ser mais secos do que o normal no sul do Brasil inteiro. Eu tenho um mês bom, que é outubro, e novembro e dezembro abaixo da média. No sudeste e centro-oeste do Brasil, a partir de meados de outubro já começa a regularidade das pancadas de chuva, né? Começa a chover de uma forma mais significativa e a chuva fica dentro da média, não tem nem excesso e nem falta de chuva durante a primavera. O nordeste é muito quente, muito seco nessa época do ano, assim vai continuar, e o norte do Brasil, da mesma forma, ele começa a partir já do começo de outubro e vai gradativamente aumentando a umidade e as pancadas de chuva na região norte. Mas a primavera não traz só mudanças nas paisagens e no clima. Assim como as estações, nós também mudamos. O impacto da natureza pode ser extremamente positivo para você, no sentido de provocar em você também uma reflexão. Vamos nos renovar, vamos buscar o nosso crescimento. Me trouxe uma calma, uma paz, me deu muito mais vitalidade, eu me sinto mais ágil. Quando eu vejo, eu estou ali ajoelhadinha, abaixada, lidando, sabe? Então, parece que eu tenho mais vitalidade do que quando eu era moça até. A primavera vai até o dia 21 de dezembro. Não deixe que ela simplesmente passe por você. Aproveite para contemplar o espetáculo que a natureza oferece. Nós contemplarmos e darmos um tempo para nós olharmos, mesmo da janela do nosso apartamento, da janela da nossa casa, do ônibus que a gente está pegando, e olharmos os aspectos que a natureza está se renovando, que demonstra que você vai estar se renovando e estar inserido no meio ambiente onde você vive. Eu começo a olhar assim, parece que cada flor que aparece, parece que é um presente de Deus, sabe? Deus que está me dando um presente, a natureza. E nesta semana foi comemorado o Dia Internacional da Paz. Declarada pela Organização das Nações Unidas na década de 80, o objetivo da data é sensibilizar as pessoas e promover atitudes que melhoram o mundo e diminuem os conflitos entre os povos. Papa Francisco até publicou uma mensagem em seu Twitter. Na postagem, o Santo Padre diz que devemos procurar uma fraternidade real, baseada na origem comum de Deus. O desejo de paz está profundamente inscrito no coração do homem e não devemos nos contentar com nada que seja menos do que isso. O Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Nos despedimos com essas mensagens de paz e união ao redor do mundo. Mas antes de encerrar o programa, lembramos que você pode rever este programa e as reportagens que foram exibidas aqui no Pauta Aberta no nosso canal do YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Obrigada pela sua audiência. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima. União Mundial pela Paz. La paz comienza con una sonrisa. I hope that the world will live in peace. Every single act of kindness triggers another. E se tutti imparassimo ad aiutarci, allora vivremo con più serenità e felicità. これからも皆様が元気で思いやりを持って過ごせますように。 Een wereld waarbij grenzeloos liefde en elkaar echt verstaan altijd centraal staan. Que as pessoas possam se olhar como iguais e respeitar os direitos umas das outras. A união de todas as nações, independentemente de religião, raça e crença.
21 de setembro, Dia Internacional da Paz. TV Evangelizar, porque a paz também é precisa.